Olá, pessoal! Aqui é a Prof. Mari e hoje vamos falar um pouco sobre os conceitos de sistema muscular. Lembrem que é uma aula mais inicial referente ao sistema muscular e depois faremos outras específicas para cada parte do nosso corpo. Então, quando a gente fala de sistema muscular, a gente diz que é o sistema que vai estudar todos os músculos presentes no nosso corpo. Mas hoje a gente vai dar um enfoque mais específico nos músculos estriados esqueléticos, aqueles que estão associados aos nossos ossos e são de caráter voluntário. A gente tem que pensar para ele executar, nem que seja pensar uma vez, ok? Então, o que é um músculo, Músculo de uma forma geral. Os músculos, eles são estruturas, São as células, São formados por células e cada célula, muscular, a gente chama de uma fibra muscular, tá? E toda célula muscular, toda fibra muscular vai ser envolta por um tecido conjuntivo. E aí essas várias células musculares juntas, elas são capazes de gerar uma força, de fazer um trabalho, de contrair, se relaxar, produzindo então, assim, uma conversão de uma energia química que vem lá da informação do meu sistema nervoso para controle dessa musculatura e vai fazer com que ele reaja a essa energia química e faça então uma energia mecânica, Transforme isso em uma energia mecânica. Então, os meus neurotransmissores, eles, lá do meu sistema nervoso, eles vão, através dos nossos nervos, chegar na nossa musculatura e vão informar para os nossos nervos, contraiam ou relaxem. Então, um músculo é aquele conjunto de células musculares, lembrando que cada célula muscular é uma fibra muscular, envoltas por tecido conjuntivo, que também tem nome, que a gente vai ver para frente, tá? E são capazes, então, de gerar, de transformar essa energia química que elas recebem de informação através dos meus nervos em uma energia mecânica e uma força, em uma realização de uma atividade, ok? Quando a gente fala de funções gerais dos músculos que eu tenho no meu corpo, englobando todos os tipos de músculos, a gente fala, que os nossos músculos, o que a gente mais pensa sempre, é na forma estética, é na execução de uma força, de uma atividade, de uma ação. Eu estar falando é uma função dos meus músculos, que os meus músculos estão movimentando os meus ossos. Então, todos os movimentos que eu faço no meu corpo, quem executa é através da nossa função dos meus músculos. Vai também fazer armazenar e mover substâncias dentro do meu corpo. O meu estômago, ele armazena o meu alimento. O que eu ingeri vai para o estômago, ele armazena, movimenta esse conteúdo para fazer as suas funções. E depois ele se contrai para que esse conteúdo saia dele para um próximo órgão, e o próximo órgão vai fazer também, vai receber esse conteúdo, vai movimentar, e com isso, então, a musculatura faz que seja regulado o volume desses órgãos. Se eu comer uma maçã, meu estômago vai ter, minha musculatura vai estar de um jeito. Se eu comer, num rodízio de pizza, umas 10, 12 fatias de pizza, então essa é a musculatura que vai ter que distender, vai regular o volume do meu órgão e depois contrair para fazer a movimentação, e se esvaziar, ok? Então, os nossos músculos, vão também, quando eu falo de músculos, eu dei o exemplo aqui do estômago, do intestino, mas o nosso coração também é formado de músculo. Ele vai regular o volume interno de sangue que tem dentro dele, vai bombear o sangue para passar pelos nossos vasos sanguíneos que vão propulsionar, então, esse sangue, levar esse sangue para várias partes do meu corpo, para as minhas células. Então, isso que a gente fala de armazenar e mover dentro do meu corpo, e regular dessa forma o volume pela sua contração e seu relaxamento, ele controla o volume do órgão, qual está localizado. Pensando nos músculos que estão associados aos meus ossos, além de gerar calor, porque todo mundo já viu que pode estar frio, tu começa a fazer uma atividade física, começa, a esquentar. Então, um dia de frio, a gente tem a desculpa de eu não vou para academia porque tá frio, sair debaixo das cobertas, mas pode ir para academia que vai de casaquinho, mas depois tira porque vai gerar calor, tá? Minha mãe sempre dizia, mãe, tá muito frio hoje para limpar a casa. Não, pega a vassoura e vai varrer para tu ver que já vai esquentar. Pior que minha mãe tinha razão. Porque a musculatura, quando ela contrai e relaxa, ela gera calor,
tá? Então, isso dá estabilidade corporal. Eu estar sentada, né, uma postura, eu fazer algum movimento que tenha uma estabilidade nesses meus movimentos, vai ser, né, por causa dos meus músculos que estão contraindo e relaxando, mantendo a movimentação, né, a estabilidade para as minhas articulações realizarem esses movimentos, ok? E quando a gente fala de músculo, um músculo saudável, ele sempre tem algumas propriedades. A primeira propriedade para o músculo, né, ser saudável, que todos os músculos têm, a gente chama de estabilidade elétrica, que é a capacidade de responder a um estímulo. Esse estímulo é um potencial de ação que vem lá, né, através dos meus nervos, que vem, né, do meu sistema nervoso. Então, é ele responder a este estímulo, né? Ele vai responder esse estímulo ou se contraindo, ou mantendo a posição que ele está, ou se relaxando, tá? Então, estabilidade elétrica é a capacidade de responder a algum estímulo, né? E ele pode responder ao estímulo fazendo uma, né, extensibilidade. Então, é quando o músculo consegue alongar suas fibras musculares, ele alonga para gerar uma ação sem ele se lesionar, sem ele romper. Então, o músculo ele é como um elástico, né? Vem o estímulo, ele responde a este estímulo se alongando, que a gente chama de extensibilidade. Ou ele vai fazer uma contração, que a gente chama de uma contratilidade. Então, o músculo responde a um estímulo, né, que vem do meu sistema nervoso. Ele, então, responde a esse estímulo fazendo uma elasticidade, né? A gente fala uma extensibilidade quando ele se estende e volta à posição normal, ou uma contratilidade, ele se contrai e volta depois à posição normal. Então, quando ele vai e volta, ele faz essa extensibilidade, retorna à posição normal. Ele faz uma contratilidade, depois retorna à posição normal. A gente chama isso de elasticidade. É a capacidade de retornar ao tamanho original, tá? Então, eu posso, por exemplo, né, fazer uma alimentação e colocar ali algumas, ir no rodízio de pizza, que é uma delícia, colocar algumas fatias de pizza lá dentro, né, aquele macarrãozinho gostoso, aquela polentinha, o meu estômago vai dilatar, ele vai fazer uma extensibilidade, ele vai responder um estímulo do meu sistema nervoso dizendo, ó, distende aí, faz uma extensibilidade porque tá vendo comida. Ele vai fazer uma extensibilidade, depois ele vai fazer os movimentos de contração e vai voltar ao tamanho original. Se eu fico muito tempo, né, em jejum, por exemplo, vai passar uma moto, passou. É porque quando a gente vai gravar um vídeo sempre é assim, sempre dá alguma coisa. Ou se eu fico muito tempo, né, de estômago vazio, eu faço um jejum, né, alongado, né, um período de jejum alongado, o meu estômago vai se contrair, vai diminuir de tamanho um pouquinho. E se eu voltar a comer normal, ele volta à sua postura normal. Então, essa capacidade de alongar e voltar, contrair e voltar, isso a gente chama de elasticidade, tá? Se tem alguma lesão ou o músculo não responde mais, aí a gente tem um problema, tá? Ok? E a gente vai classificar os nossos músculos de dois jeitos. Quanto ao caráter motor, que é o controle pelo meu sistema nervoso, e pelo aspecto das minhas fibras musculares. Então, quando a gente fala pelo controle motor, ele pode ser voluntário ou involuntário. Voluntário, eu penso para ele executar, nem que foi uma primeira vez. E muitos dos nossos movimentos voluntários, quando eles são aprendidos, eles viram automatizados. Eu não preciso mais pensar para executar. Eu tô aqui falando, não tô pensando como eu abro a minha boca para fazer com que as palavras saiam. Mas quando eu aprendi a falar, a minha musculatura, eu tive que aprender a movimentar a minha boca para articular as palavras, ok? Depois vira automatizado. E involuntários é quando eu não consigo controlar. Eu não consigo fazer com que ele bata mais rápido, que ele contraia mais rápido, que ele se alongue mais rápido. Eu não tenho esse controle sobre, né, a sua função. E isso é, né, considerando
a função do sistema nervoso, porque o controle dos voluntários e involuntários vão ser em locais, né, por locais diferentes do meu sistema nervoso central. E eu posso classificar eles quanto ao aspecto histológico, quanto ao que eu vejo, né, lá na lâmina do microscópio, ou, né, nas imagens de livro. Então, eu posso chamar, né, classificar eles pelo aspecto histológico em músculo estriado esquelético, quando, né, ele está associado lá ao meu osso, né? Então, músculo estriado esquelético, ele vai ter estrias e vai estar associado ao osso. O meu músculo estriado cardíaco, quando ele também tem estrias, mas ele está associado ao meu coração. E músculo liso, quando as minhas fibras musculares não vão apresentar essas estriações. Então, quanto ao aspecto histológico, a gente tem aqui um músculo estriado esquelético. Eu vejo uma fibra muscular, eu vejo outra fibra muscular, outra fibra muscular, outra fibra. Então, as fibras elas são independentes. Então, cada fibra muscular aqui é uma independente da outra. E eu vejo essas estrias. A gente sabe o que é uma estria, né? Não gostaríamos de saber, mas sabemos. Umas linhazinhas assim. Então, isso são as estrias, né, que a gente fala do músculo. Então, um aspecto histológico, então ele é estriado, suas fibras são independentes, e eu tenho ele, então é esquelético, porque ele está associado com os meus ossos, que formam o meu esqueleto, ok? Então, músculos estriados esqueléticos. O outro que eu tenho é um músculo liso. Então, o aspecto histológico, eu não vejo aquelas estriações. Eu tenho uma fibra muscular separada da outra, mas elas são lisas, né? Eu consigo ver os núcleos, mas eu não consigo ver aquelas separações, ok? E aonde que eu encontro os meus músculos lisos? Né? Nos meus órgãos internos, por exemplo, no estômago, intestino delgado, intestino grosso, no meu esôfago, tá? E onde que eu tenho agora músculo estriado cardíaco? Estriado a gente já viu, então eu tenho fibras musculares que apresentam essas linhas, né, que são as estrias. Tenho os meus núcleos das minhas fibras musculares e eu só encontro no meu coração. Mas notem que tem uma diferença entre músculo estriado cardíaco e o meu músculo estriado esquelético. Quando eu falo de meu músculo estriado esquelético, as minhas fibras musculares elas são independentes. Quando eu falo de um músculo estriado cardíaco, agora eu tenho, né, junções comunicantes, junções, né, intercalares aqui, onde eu tenho essas comunicações entre as fibras musculares aqui. Então, uma fibra muscular está aqui, outra está ali, e elas vão acabar, ó, se for olhar aqui na imagem, essa se comunica aqui, que se comunicou lá em cima, aqui embaixo, essa se comunica com essa, que se comunica lá em cima, que se comunica lá. Então, por quê? A gente vai falar mais para frente, né? Quando as fibras musculares do músculo estriado esquelético contraem, não são todas que contraem junto e todas que relaxam junto. Elas vão trabalhando de formas alternadas para manter, né, um movimento por mais tempo. Diferente do meu músculo estriado cardíaco, por exemplo, porque se uma câmara cardíaca, por exemplo, o ventrículo recebe informação que ele tem que fazer uma sístole, que ele tem que contrair, todas as fibras musculares daquele ventrículo vão ter que contrair ao mesmo tempo. Se elas recebem uma informação de fazer uma diástole, que é um relaxamento das suas fibras, para se encher de sangue, todas têm que se encher de sangue, todas têm que relaxar para poder receber o sangue ali dentro. Porque se algumas contraem, algumas relaxam, né? Então, por isso que a gente tem essa comunicação entre as fibras do músculo estriado cardíaco. Porque quando uma recebe uma informação, todas vão receber e vão trabalhar junto, ou se contraindo, ou se relaxando. Ok? Então, se a gente juntar a classificação, né, do aspecto histológico e no meu, né, controle, a gente tem o quê? Os músculos estriados esqueléticos, eles são voluntários, estão aqui associados ao meu esqueleto, né? Músculo liso associado aos meus órgãos internos, então eles são involuntários, eu não consigo controlar essa musculatura lisa. E músculo estriado cardíaco, eu tenho aqui, e ele é involuntário, também não consigo controlar o meu coração. Por mais que eu diga, calma, coração, relaxa o coração. Ah, mas eu consigo diminuir o batimento através da respiração. Se eu respirar mais devagar,
mas o respirar mais devagar é um músculo estriado esquelético, porque o músculo diafragma eu consigo controlar, né? Então, se eu paro de respirar, o diafragma está parando de respirar. Se eu respiro mais rápido, ele respira mais rápido. Então, o músculo estriado cardíaco, ele vai estar, né, fazendo... Eu não consigo controlar a função dele, a musculatura dele. Eu consigo associar, né, através do meu sistema respiratório, que são outros tipos de músculo, ok? E agora a gente vai falar especificamente dos músculos estriados esqueléticos, aqueles que são de caráter voluntário, que eu tenho que pensar para ele executar, nem que seja uma vez, e ele está associado com os meus ossos. Então, né, quando a gente fala de funções do meu músculo estriado esquelético, a primeira função é o elemento ativo do movimento, porque os meus ossos e as minhas articulações, eles são os elementos passivos do movimento, né? Eles não gastam energia, eles só são puxados pela minha musculatura. Quem gasta energia, quem é o elemento ativo de qualquer movimento, é o meu músculo estriado esquelético. Então, é a função desse músculo estriado esquelético manter a minha postura. Então, a postura bonita que eu tenho sentado, assistindo uma televisão, só que não às vezes, né? Assistindo aula, não torto para lá, mas está mantendo essa postura, né? Ou anatômica, ou, né? Não, são os músculos estriados esqueléticos. Fazer a manutenção da minha estabilidade articular, porque os meus movimentos, eles são executados de formas mais estáveis ou menos estáveis, conforme a movimentação dos meus músculos estriados esqueléticos. Produção de calor, já falamos, né, que eles geram calor, é só a gente começar a se movimentar, caminhar, correr, fazer alguma, né, atividade física. Função estética, né, porque, diga-se de passagem, é uma função estética, né, a nossa modelagem corporal é feita basicamente por músculos estriados esqueléticos, né, músculos externos. Comunicação, porque eu tenho a minha língua formada por músculo estriado esquelético. Por isso que eu consigo falar, que ela movimenta e ela também participa da comunicação. As minhas cordas vocais, a movimentação das minhas cordas vocais, a produção do som, também eu tenho, né, associados ali, porque eu posso falar bem baixinho, eu posso falar mais alto. Então, a comunicação verbal é feita por músculo estriado esquelético, porque eu posso parar de falar. Então, eu consigo controlar, ok? E outro tipo de comunicação, então, musculatura da mão, através das libras, né? Então, a língua de sinais é feita usando, né, a comunicação de uma pessoa com a outra através da movimentação da mão e da minha expressão facial por causa dos meus músculos estriados esqueléticos, né? Então, às vezes a gente não precisa falar nada, a gente só a expressão, né, de um olhar para o outro, quem nunca, né, olhou para um amigo, para uma amiga, só se olhou e já entendeu tudo o que o outro queria comunicar, né? Ou a mãe e o pai, quando olham assim, a gente já sabe, opa, né? Tá? Então, a comunicação, não só a comunicação verbal, mas a comunicação, né, da expressão facial, a comunicação da expressão corporal também e, né, a língua de sinais. E respiração, porque eu posso respirar mais rápido e eu posso respirar mais devagar. Então, eu consigo, né, fazer com que eu tenha uma participação nessa respiração através, né, um controle dessa minha respiração através dos meus músculos estriados esqueléticos, ok? Lembrem que isso vira automatizado. A criança, quando nasce, ela tem que aprender a respirar. A musculatura tem que receber informação do meu sistema nervoso para entender como ela tem que contrair, relaxar, para eu fazer a respiração. A musculatura do meu olho é a musculatura estriada esquelética. Ninguém fica pensando, pisca, pisca, pisca. E eu tive a criança, ela aprende a piscar. Depois vira automatizado, tá? Então, tudo que vocês, quando pensam assim, será que é músculo estriado esquelético ou não? Pensem, vocês conseguem controlar? Conseguiu controlar, é músculo estriado esquelético. Quando a gente fala de quantidade de músculos, né, é muito variável entre autor e autor, tá, gente? Então, o que a gente se baseia, né, o que eu me baseio é o de Dill, que é o Liberato de Dill, que é um livro muito bom de anatomia. E ele vai corresponder, então, né, a quantidade de músculos do meu corpo de 40% a 50% do peso corporal, tá? E em torno, a gente tem de 327 músculos pares. Então, porque se eu tenho de um lado, eu tenho do outro, porque eu tenho um membro superior direito e um esquerdo, membro inferior direito e um esquerdo.
5 músculos ímpares e medianos no plano sagital mediano. Então, vai totalizar em torno de 659 músculos. Por que é em torno? Por que tem diferenças dependendo do autor? Porque depende, o autor vai alterar pela contagem dos músculos. Por exemplo, o meu músculo bíceps braquial, que fica nessa região anterior do braço, ele é formado por 2 cabeças, né? Só que uma cabeça é a cabeça longa do bíceps braquial e a cabeça curta do bíceps braquial. Tem autores que consideram um músculo ou músculo bíceps braquial dividido em 2 cabeças. E tem autor que conta como 2 músculos, a cabeça longa do músculo bíceps braquial e a cabeça curta do músculo bíceps braquial. E assim com outros músculos que a gente tem, né? Então, vocês podem encontrar bastante diferença entre autores, tá? E a gente tem muitas variações anatômicas, né? Muitas não, né? Mas a gente encontra variações anatômicas, né, nos nossos músculos. Então, tem o músculo piramidal, que é um músculo que fica pequenininho aqui, associado, né, ao reto do abdômen. A gente tem o músculo external, que quando a gente fala do músculo external, é um músculo que é como se fosse uma continuação do meu reto do abdômen. E essa continuação do meu reto do abdômen seria para superior, né, passando por sobre o meu músculo peitoral maior, tá? Então, depende, né? As pessoas podem ter um músculo a mais ou um músculo a menos, né? O músculo de pessoas menor é um músculo variável, né? Então, tem essas variações de quantidade de músculos, né? Pela contagem, e tem autores que já contam eles como sendo um músculo geral, ou outros que não contam e digo, eles são variações, eles podem existir, então teriam mais alguns músculos, tá? E quando a gente fala de partes musculares, né, todos os meus músculos estriados esqueléticos, eles sempre vão ter uma parte que é o ventre muscular, a parte carnosa, vermelha do músculo, né, que a gente brinca é a carne do músculo, né, onde eu vejo que vai ter as minhas fibras musculares, tá? Quando a gente vai lá e compra uma carne, aquela parte vermelhinha lá, né, da carne, aquela parte carnosa, é um ventre muscular, tá? É onde vai ocorrer a ação do meu músculo, é a parte ativa do meu músculo, onde vai se contrair para realizar a movimentação e vai se relaxar também. Tu faz um movimento de contração ou, né, de relaxamento. Então, quem faz a ação é o ventre muscular. Então, aqui eu tenho ventre muscular, todas essas partes vermelhas, né, amarronzadas aqui que a gente tem, são os ventres musculares. E vocês percebem que as extremidades são de outras colorações. Por quê? Porque ele vai se fixar numa parte óssea. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho um músculo que ele é mais alongado e estreito, e esse é um músculo que ele é mais largo e fino, tá? Então, a gente tem 2 tipos de fixações musculares, né, em partes diferentes, né? Em formatos diferentes. A função é a mesma, a constituição é a mesma, tecido conjuntivo fibroso, né? A função, fixar o ventre muscular numa parte óssea, tá? Agora, o formato é diferente. Um tendão, né, é na extremidade aqui, nas extremidades de um músculo que ele é mais alongado, tá? Ele é o cordão esbranquiçado, brilhoso, né? Geralmente é brilhoso, então ele é cilíndrico, levemente achatadinho, tá? Então ele tem muita resistência ali, atração, né, que a gente vai fazer na nossa movimentação. Só que eles são inextensíveis. Quem vai se estender ou contrair, lembrem, é o ventre muscular. Função dele é fixar na parte óssea o ventre muscular. Então lembre, um músculo é comprido e fino, nas suas extremidades ele vai ter um tendão. Se o músculo ele é largo, tá? Se o músculo ele é largo igual uma folha de papel, então ele vai ser, né, uma aponeurose, porque a parte que vai fixar o músculo no osso tem que acompanhar. Por isso que músculos que são largos têm uma fixação larga através de uma aponeurose. Músculos que são estreitos e cilíndricos, né, vão ter fixações nas partes ósseas estreitas e cilíndricas. Tranquilo? Então, é só a gente perceber o formato. Se vocês já compraram carne, se já foram no açougue, vocês já repararam que
né, na parte lá da carne, tem a parte da carne que é um músculo vermelhinho e tem sempre umas partes brilhantes, mais acinzentadas, brilhantes, que são mais firmes, mais duras, que geralmente a gente acaba tirando isso na hora de fazer a preparação, porque elas até são difíceis de mastigar. Aquilo lá ou são tendões ou são aponeuroses, tá? Então, eles são exemplos de tendões e aponeuroses. E aí, quando a gente fala de estrutura do meu músculo, né? O meu músculo, lá no conceito, a gente falou que músculo é um conjunto de células musculares, um conjunto de fibras musculares. Então, aqui eu tenho um músculo, foi cortado, e eu posso ver todos esses pontinhos aqui, ó, são fibras musculares. Então, cada uma dessa é uma fibra muscular. E quando a gente fala de uma fibra muscular, vocês podem ver que tem vários conjuntos de fibras musculares, né? Então, as fibras musculares são as células musculares e elas se juntam, ó, em compartimentos. A gente pode ver que elas estão unidas assim, né? Formando, parece gomos, não parece gominhos, ó? Isso a gente chama de fascículo, tá? Então, um fascículo é um conjunto de fibras musculares. É o que quando a gente observa o músculo, parece que ele é todo rajadinho, assim, parece que ele é formado em gominhos, assim, tá? E quando eu junto, então, todos esses fascículos, quando eu junto, eu vou formar o meu ventre muscular. Então, o meu músculo, o meu ventre, tem o ventre muscular, que é a parte carnosa, é formado por vários fascículos e cada fascículo, né, é formado por várias fibras musculares. Quer ver como vocês já viram e perceberam isso, né, esses fascículos, né? Quando a gente pega uma costela, né, uma costela, aquela forma de chão bem molinha, aquela do forno bem molinha, né, que a gente observa, mas ela tem que estar bem molinha. A gente observa que aquilo ali é um ventre muscular, era uma parte muscular. E ela não solta como se fosse gominhos, ela não vai soltando como gominhos, aquilo ali são os fascículos musculares. E se eu pegar, sabe quando passa com o garfo, assim, que ela vai soltando os gominhos, assim, a gente diz que ela vai se fiapando, assim, ai, gostoso, né? Bem salgadinha, temperadinha. Então, o músculo como tudo, a costela como tudo, tem ali, é um ventre muscular, e cada gominho daquele que eu vou soltando é um fascículo muscular. E se eu pegar um gominho daquele, eu não consigo esfiapar ele, aquilo ali, então, aquilo ali são as fibras musculares, ok? A fibra muscular geralmente é aquela que fica assim, presinha no meio do dente, sabe? Isso. E a gente falou, lá em conceito, que um músculo é formado por células musculares, por fibras musculares envoltas por tecido conjuntivo. Muito bem. Então, cada fibra muscular tem um envoltório que eu vou chamar de endomísio, tá? Então, endomísio vai envolver cada fibra muscular. Quando eu junto as fibras musculares, eu formei um fascículo, outro fascículo, outro fascículo, outro fascículo, outro fascículo, fascículo. Então, o meu fascículo, cada fascículo é envolto pelo perimísio. Eu vejo que aqui tem um envoltório nesse fascículo, eu vejo que esse fascículo aqui tem um envoltório, eu vejo que esse fascículo tem outro seu envoltório, seu envoltório. Então, endomísio envolve cada fibra muscular. O conjunto de fibras musculares vai formar um fascículo e o fascículo, cada fascículo é envolto pelo perimísio. E quando eu junto os meus fascículos, eu vou formar o meu ventre muscular. E o meu ventre muscular vai ser envolto por um tecido conjuntivo também, que eu denomino de epimísio. Então, o envoltório do meu ventre muscular é denominado de epimísio, ok? Fibra endomísio, conjunto de fibras fascículos perimísio, conjunto dos fascículos ventre muscular e o envoltório do ventre muscular é o epimísio. E eu também tenho anexos, né? Anexos são coisas juntas, associadas. Então, em alguns locais, os meus tendões musculares, né, do meu músculo, dos meus músculos, eles vão ser envoltos por bainhas, né, que a gente chama bainha do tendão. Essa bainha vai ter um extrato externo, que é um extrato fibroso, e um extrato interno, que é um extrato sinovial, onde vai ter líquido sinovial, tá? Então, eu vou ter o meu tendão aqui, né, envolto por uma bainha, né, que a parte externamente ela é fibrosa,
e internamente ela é sinovial e vai ter um pouco de líquido sinovial aqui. Por quê? Porque quando esse tendão for se movimentar, muitas vezes ele pode gerar atrito com outros tendões que estão passando junto para chegar numa região, ou passando por baixo de retináculos, por exemplo, né? Então, na região de tornozelo, região de punho, né, a gente tem essas bainhas sinoviais, né? Porque eu tenho os retináculos sustentando os meus tendões musculares ali, para quando eu fizer um movimento aqui, né, os meus músculos não saltarem. Então, eles vão manter, esses retináculos mantêm, né, aqui os meus tendões unidos para fazer a movimentação. Só que poderia gerar atrito. Então, por isso, a gente tem uma bainha num tendão, que é uma estrutura que externamente, né, vai ter tecido fibroso e internamente vai ter um extrato sinovial e com duas membranas, né, e o líquido sinovial aqui dentro, fazendo com que tenha então um deslizamento desse tendão junto com o líquido sinovial, diminuindo assim o atrito, né, e o desgaste desse tendão. E outro anexo muscular são as fáscias musculares. O que é uma fáscia muscular? Tá? Também é um tecido conjuntivo, agora que vai envolver músculos ou grupos musculares que têm funções semelhantes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né, isso é um corte transversal, e a gente vê que eu tenho um músculo, dois músculos, três músculos, envoltos externamente por uma fáscia muscular. Aqui eu tenho um músculo, outro músculo, e vou ter uma outra fáscia muscular. Tem um músculo, outro músculo, tenho aqui uma outra fáscia muscular. Aqui eu tenho dois músculos, uma outra fáscia muscular. Por que eu vou ter esses compartimentos? Porque os músculos de cada compartimento, eles têm funções semelhantes. Assim, quando um começa a fazer uma ação, o outro, mais ou menos, vai começar a trabalhar junto, né? Tá? Então, vai agrupar músculos que têm funções semelhantes e impedir também que gerem atrito com outras partes, outras estruturas. E, geralmente, por associado, aderido a essas fáscias musculares, a gente tem aqui a passagem dos meus vasos e dos meus nervos, que vão para a região ou passar pela região onde tem tal musculatura, ok? Então, vocês conseguem perceber isso, essas fáscias musculares, né? Quando a gente vai, o músculo eu gosto de falar de açougue, né? Quando a gente vai no açougue e olha, por exemplo, um pernil de porco, um corte, né? Uma fatia de pernil de porco, a gente vê que os músculos parece que eles são meio separadinhos por compartimento, né? Então, ele levanta assim, tem um grupinho de músculo aqui, um grupinho, eu vou falar assim, um grupinho de carne aqui, um grupinho de carne aqui, um grupinho de carne aqui e o osso lá, tá? Então, isso são as fáscias musculares que juntam músculos que têm funções semelhantes na região. E agora a gente vai para uma outra parte. Então, toda vida que a gente fala de um músculo estriado esquelético, ele tem duas extremidades. E ele vai passar por uma ou duas articulações, porque quando ele se contrair ou se relaxar, ele vai fazer o quê? Movimentar essa articulação, ok? Então, quando ele se fixa numa parte óssea, ele vai levar um nome. Quando ele se fixa na outra parte óssea, ele vai levar o outro nome, tá? Porque eu tenho que saber que parte óssea ele se fixa, que parte óssea ele se fixa, porque às vezes com isso eu consigo entender qual é o movimento que ele vai executar. Então, quando a gente fala de origem e inserção, vocês podem achar alguns nomes na terminologia que são sinônimos. Então, origem e inserção quer dizer, né, ou ponto fixo e ponto móvel, tá? Origem e extremidade do músculo numa parte que geralmente não se movimenta, que fica fixa, por isso que eu posso usar origem ou ponto fixo. E a outra extremidade eu vou chamar de, né, inserção ou ponto móvel. Então, quando a gente fala de ponto fixo e ponto móvel, eu tenho que pensar que a origem e inserção são sinônimos. Uma parte vai fixar num osso que vai ficar parado, o outro lado se fixa em outro osso que, quando o músculo realizar sua contração ou seu relaxamento, é que vai movimentar, tá? E nos meus membros superiores e inferiores, a gente geralmente usa, né, como sinônimo de origem, inserção ou como ponto fixo e ponto móvel, fixação proximal e fixação distal, tá? Então, fixação proximal, quanto mais próximo do meu ombro, né, do meu cíngulo do membro, ou cíngulo do membro superior ou cíngulo do membro inferior, a gente chama de fixação proximal. E a parte mais distante é a fixação distal.
E por que a gente, nos membros, acaba usando fixação proximal e distal, né? Porque alguns músculos, eles passam por mais de uma articulação. Então, dependendo a parte fixa do músculo, movimenta uma articulação. Dependendo ou a outra parte for fixa, que era móvel antes, vai fazer outro movimento. Então, por exemplo, se eu falar do meu músculo aqui do ombro, o meu bíceps, ele vai atuar tanto na articulação do ombro quanto na minha articulação do cotovelo. Então, se aqui ficar fixo, vai movimentar o cotovelo. Se aqui ficar fixo, pode movimentar o meu ombro. Então, nos membros eu acabo usando fixação proximal e distal, porque o que é proximal sempre vai ficar ser proximal, o que é distal sempre vai ser distal, tá? Porque fica mais fácil de entender, porque senão tem que pensar qual é o movimento que ele está fazendo, então esse é o ponto fixo, esse é o ponto móvel, tá? Mas lembre que se vocês encontrar origem, ponto fixo e fixação proximal, eles são sinônimos. Ou inserção, ponto móvel, fixação distal, eles são sinônimos, ok? E isso, né, é o que a gente estuda depois. Então, quando se falar de músculos de cabeça, a gente vai ver origem, inserção e função. Músculos de tórax, origem, inserção e função, né? Então, para cada segmento corporal, tem um estudo, né, específico. E a gente vai poder classificar, então, os meus músculos de vários jeitos, tá? Então, em que jeitos que eu posso, além, né, daqueles pelo controle voluntário, olha, pelo aspecto histológico, porque agora a gente está falando exclusivamente dos músculos estriados esqueléticos, tá? A gente tem aqui, então, né, a classificação pelo arranjo das fibras. Então, eu posso olhar que esses músculos aqui, esse músculo aqui, por exemplo, ó, as suas fibras são paralelas, só que é de forma larga, como se fosse um leque. Então, eu digo que, né, as fibras são paralelas e em forma de leque. Aqui elas podem ser paralelas, ó, mas em forma de fuso, em forma, né, mais cilíndrica, levemente achatadinha, alongada. Então, é esse aspecto diferente desse. Mas as fibras continuam sendo paralelas, tá? Eu posso ter as fibras de forma oblíqua em relação às outras, né? Então, a gente chama de peniforme, ó. Parece que tem uma parte central e as penas, ó. As fibras musculares, elas são, né, oblíquas, né, para um lado para o outro, e com um aspecto, então, de pena, né? Então, a gente chama de peniforme, tá? Ou eu tenho um tendão de um lado e as fibras saem de forma oblíqua todas, né, de um outro lado desse tendão. Então, a gente chama de semipeniforme. Dependendo do autor que vocês procurarem, se for um autor mais antigo, eles davam o nome de penado e semipenado, né? Mas penado lembra alma penada, né? Peniforme lembra uma pena, né, ficou mais bonito, vamos falar assim, porque a anatomia com alma penada não combina muito, né? Ou combina totalmente. E eu posso ter as minhas fibras musculares, que elas são de formas cilíndricas, né? Ou melhor, circulares. Uma fibra começa aqui, ela circula e termina ali. Começa ali, circula e termina ali. Então, são fibras, né, que a gente diz que elas formam um esfíncter, que como elas são, né, circulares, quando elas contraem, elas fecham uma abertura, como o músculo orbicular do olho, músculo orbicular da boca, músculo, né, esfíncter externo do ânus, músculo esfíncter externo da uretra. Então, ele circunda e contrai, né, e fecha, então forma um esfíncter que vai fechar algum orifício, ok? Eu também posso classificar pela quantidade de ventres, né, musculares, pelo número de ventres musculares, porque a maioria só tem um. Mas tem músculos que têm 2 ventres musculares. Então, em vez de eu ter um ventre muscular só, eu tenho um tendão separando esse músculo em 2 gomos, vamos dizer assim, ó, um ventre para cá e um ventre para cá, um gomo para cá e um gomo para cá. Então, quando eu tenho 2 ventres musculares interrompidos por um tendão, eu chamo de digástrico. Por exemplo, esse é o nome, né, desse músculo. Esse aqui é um músculo digástrico. Ele tem um ventre aqui, um ventre, né, mais superior e um ventre mais inferior aqui, e ele é interrompido por um tendão. Ou eu posso ter um músculo que ele tem vários ventres musculares. Então, eu chamo ele de um músculo poligástrico, como o nosso reto do abdômen.
né? Nosso músculo do tanquinho. Então, o reto do abdômen tem um ventre muscular interrompido por um tendão, um ventre muscular interrompido por um tendão, um ventre muscular interrompido por um tendão, um ventre muscular, né? Então, eu tenho uma separação aqui, ó, entre os meus ventres musculares, ok? Isso aqui são chamados de intersecções tendíneas, tá? Então, é um músculo que tem vários ventres musculares na sua composição. Eu posso também classificar os meus músculos quanto ao número de cabeças, né? Porque geralmente o músculo tem uma cabeça, né? Uma origem e uma inserção. Mas eu tenho músculos que têm 2 locais de origens distintos, né? E um local de fixação único. Então, meu bíceps braquial, bíceps por causa de 2, tem 2 pontos de origem, vamos dizer assim, e um único ponto de inserção. 2 pontos de fixação proximal e um único ponto de fixação distal. O tríceps braquial, né, músculo anterior do braço, músculo posterior do braço, ele vai ter 3 inícios, né? Uma fixação proximal, outra e outra. Só que as 3 cabeças terminam, né, em conjunto no mesmo ponto. Ou o meu músculo quadríceps, que tem 4 ventres musculares, né? Então, eu vou ter um início, 2 inícios, 3 inícios, 4 inícios, 4 pontos diferentes de origem, de fixação proximal, mas o mesmo ponto de inserção ou de fixação distal, tá? Então, aqui a gente classifica pela quantidade de cabeças, de origens. Mas eu também posso classificar pela quantidade de caudas ou de inserções, né? De fixações distais, se for no caso dos meus membros superiores. Geralmente os músculos têm um começo e um fim, que a gente chama de um, né? Se ele só tem um fim, ele é um unicaudado. Agora, alguns músculos, principalmente aqueles que vão, né? Ou melhor, aqueles que vão para os meus dedos, ele tem um ponto de origem, né? Uma origem ou uma fixação proximal, e depois o seu ventre muscular se separa em vários tendões para cada dedo, por exemplo, né? Para dedos específicos. Então, tem um começo e vários fins. Então, por isso que eu chamo de policaudado, tá? Eles começam no mesmo ponto e depois terminam em pontos diferentes. Outro jeito que eu posso classificar os meus músculos, né, é quanto ao movimento que ele executa. Eu tenho vários músculos que são flexores, outros são extensores, adutores, abdutores, rotador interno, rotador externo, pronador, supinador, tá? Então, eu classifico eles quanto ao movimento que eles vão executar. Ou também eu posso classificar os músculos quanto à posição. O músculo que ele é braquial é porque ele está posicionado no braço. O músculo fibular longo é um músculo que está associado com a minha fíbula e tem um aspecto longo. Esse é o fibular longo e eu tenho o fibular curto. O músculo tibial anterior, porque fica associado à tíbia na parte anterior da tíbia. Porque eu tenho um músculo tibial posterior, que é um músculo que fica associado na parte posterior da tíbia. O músculo ilíaco é um músculo que fica associado com o osso ilíaco. Então, vocês viram que tem várias formas de classificar os meus músculos estriados esqueléticos, ok? Se eu pegasse, né, cada um, eu poderia ainda, né, subclassificá-los, né? Poderia dizer que isso daqui é um músculo, né? Aqui a gente diz, o músculo fusiforme tem um começo e um fim. Ele é um unicaudado, ele tem um único fim, tá? Esse daqui, ele tem as fibras paralelas. Então, eu posso olhar o músculo e classificar por vários jeitos, tá? Desses que a gente falou aqui. E aí a gente vai para a função, né, dos músculos em determinados movimentos. Então, quando a gente fala que um músculo, ele se contrai e ele é o principal efetuador do movimento, a gente diz que ele é um agonista. É ele que, pela sua movimentação, mais vai contribuir para aquela movimentação, para aquela ação desejada, aquele movimento realizado. Sempre, então, né, quando eu falo de agonista, no seu lado oposto vai ter que ter um antagonista, aquele que relaxa para poder, né, fazer o movimento. Porque se os dois músculos contraírem na mesma função, não vai funcionar. Então, a gente diz que é mais ou menos, né, eu posso associar isso com uma polia. Então, eu tenho um músculo aqui, por exemplo, no meu cotovelo, aqui na minha articulação do cotovelo. Eu tenho um músculo aqui, vai passar por barra, né, vai fixar na parte anterior, vai fixar aqui na parte posterior e tem um músculo na parte posterior.
Então, quando um músculo ele vai contrair, o outro tem que se alongar, igual uma polia. Quando um músculo, agora esse vai contrair, esse aqui vai se alongar. E assim vai permitindo os movimentos. Porque se os dois contraírem, não tem o movimento, tá? Então, eles não vão executar um porque os dois estão contraindo, eles vão ficar na mesma posição. Agora, quando um contrai, o outro tem que se alongar. Então, quando um é um agonista, o que se alonga é o antagonista. Quando esse vai se contrair, esse vai se alongar. Então, agonista, o que se alongou é o antagonista. O contraiu agora é agonista, o que se alongou é o antagonista, ok? Então, ó, o bíceps contraiu, ele é o agonista, ele vai contrair para realizar o movimento. O tríceps, ele vai se alongar, né? As suas fibras musculares vão se alongar e vai, então, né, ser o antagonista. Ele vai se opor ao movimento. Se esse faz uma flexão, esse está fazendo, né, um relaxamento, está fazendo uma extensão, né? Está se alongando. Então, agora, quando o músculo tríceps contrair para fazer uma extensão de cotovelo, né, o meu músculo bíceps ele tem que relaxar, né? E ele vai se opor ao movimento e vai se alongar as suas fibras musculares para poder realizar o movimento. Porque se os dois contraem, não ocorre o movimento. A gente chama isso de movimento isométrico, quando os dois estão contraindo e eu fico paradinho, tá? Então, o que contrai é o agonista e o que relaxa é o antagonista, sempre em lados opostos, igual uma polia, tá? E eu tenho músculos que vão auxiliar, em menor proporção, né, ao movimento executado. Por exemplo, né, aqui, se o bíceps for o agonista, o meu braquial pode ser um sinergista, ele pode participar também do movimento, mas em menor proporção. Se o meu tríceps está fazendo movimentação agora de agonista, o meu ancônio ele vai ser um sinergista, ele vai auxiliar esse movimento, mas quem mais vai executar o movimento é o meu tríceps braquial, ok? Então, sempre quando eu tenho um músculo que contrai de um lado, o do lado oposto, né, da região tem que se opor, porque senão o movimento não é realizado. Então, lembre, aquele que mais vai atuar é o agonista. Aquele que meio relaxa, assim, é o antagonista, né? E aquele que participa ajudando o agonista é um sinergista. E aí eu tenho tipos de contrações musculares para realizar o movimento, tá? Então, quando eu faço um movimento do músculo, eu posso fazer força para esse movimento ser executado e o meu músculo mudar o volume, né, do seu ventre muscular, por exemplo. Quando eu estou fazendo uma flexão de cotovelo, ó, o meu músculo bíceps, ele está puxando, fazendo uma flexão de cotovelo, então ele está aproximando aqui, né, meu antebraço aqui do meu braço, e o meu músculo aqui, bíceps, está fazendo a contração, e o que acontece? Ocorre um encurtamento dessas fibras musculares, ó, e aumenta a tensão, e aumenta o volume, ok? Isso eu chamo de movimento concêntrico. Então, quando eu vou agora fazer um movimento, por exemplo, né, de baixar o peso, eu posso, se o meu tríceps só fizer o movimento, feito. Quando eu estou baixando o peso, o bíceps está continuando a contrair para manter a posição? Sim, mas ele está contraindo agora se alongando. Ele está fazendo, ou melhor, ele está fazendo força se alongando. Tá? Porque se ele relaxar de vez, buf, né, cai o peso também, né? Tá? Então, quando um músculo faz o movimento e aproxima, né, faz a sua ação e aproxima as duas partes ósseas, fazendo com que o tamanho aqui, o comprimento, né, das fibras musculares faça um encurtamento e o volume aumente, o volume aumentou, eu digo que isso é um movimento concêntrico. Quando eu faço um movimento, estou pensando no mesmo músculo, tá, gente? Sempre a gente pensa nesse mesmo músculo aqui. Quando eu falo de um movimento concêntrico, uma contração concêntrica, então, lembre, concêntrico aproxima as partes ósseas, encurta o ventre muscular e aumenta o volume desse ventre muscular. Quando eu faço um movimento de forma excêntrica, eu agora estou fazendo, meu bíceps está fazendo, né, força aqui para sustentar o peso, mas agora ele está sustentando o peso e afastando, né, o meu antebraço do meu braço. Mas ele está segurando o peso? Sim. Então, na movimentação, né, na contração excêntrica, agora o que aconteceu? Tem uma ação sendo executada, mas que o ventre muscular agora está se alongando
e o volume está diminuindo. Então, lembrem, concêntrica diminuiu o quê? Encurtou o tamanho, aumentou o volume. Na excêntrica, aumentou o tamanho e diminuiu agora o volume. E quando eu falo de uma contração isométrica, quem já fez prancha na academia sabe o que é uma contração isométrica? Eu estou mantida na posição e os meus músculos estão contraindo para me manter na mesma posição. Isso é um movimento que a gente chama de movimento isométrico. Tá fazendo força? Tá. Tá tendo tensão nas fibras musculares? Sim. Mas não ocorre movimento de tamanho, né? Nem de alongamento, nem encurtamento das minhas fibras musculares. O meu músculo tá ali fazendo a contração nas suas fibras musculares, né? Tá fazendo tensão nas suas fibras musculares, mas para manter a postura. Então, quando a gente faz lá, né, um movimento de prancha, isso é um exemplo de movimento, né, de contração isométrica. Estou fazendo força, mas não está mudando nada o comprimento do meu ventre muscular. Ele está mantido na mesma posição, ok? E aí, quando eu falo da inervação dos meus músculos, tá? Os meus músculos, lembra que a gente falou que eles são inervados pelo meu sistema nervoso. Então, é o meu sistema nervoso que vai mandar uma informação, né? Um potencial de ação através dos meus nervos para chegar lá nas minhas fibras musculares. As fibras vão então fazer aquela estabilidade elétrica, responder ao estímulo, fazendo um movimento de contratilidade ou de extensibilidade, se contraindo ou se estendendo, tá? Isso acontece por causa das unidades motoras. Então, quando eu falo de uma unidade motora, eu estou falando do conjunto de um neurônio. Por exemplo, aqui a gente tem 3 unidades motoras sendo demonstradas. Tem uma unidade motora roxa, uma unidade motora azul e uma unidade motora vermelha. Então, a unidade motora é formada por aqui, neurônio roxo com as suas fibras musculares roxas. A unidade motora azul é formada pelo seu neurônio azul com as suas fibras musculares azuis. A minha unidade motora vermelha é formada por meu neurônio vermelho com as suas fibras musculares vermelhas. Então, neste exemplo aqui, tem o quê? 3 unidades motoras, tá? E aí, quando a gente fala, lembra que eu falei lá no comecinho, que eu disse que os músculos estriados esqueléticos, eles são diferentes dos meus músculos cardíacos? Por que eles são diferentes? Porque quando a gente fala de músculo estriado esquelético, as fibras eram independentes e no cardíaco elas eram comunicadas, né? Elas se comunicavam entre si. Então, por que tem isso? Por causa dessa unidade motora. E quanto maior a quantidade de fibras musculares por neurônio, tá? Pelo mesmo neurônio, a gente tem mais força de contração, mas menos precisão. E quanto menos fibras musculares, né, por neurônio, mais preciso, mas menos força. Então, um exemplo prático com isso, né? Quando eu falo de um músculo, por exemplo, da minha coxa, o músculo da minha coxa, ele vai fazer coisas com força, que é eu andar, correr, manter na postura. Então, tem bastante fibras musculares por unidade motora. Quando eu falo da movimentação por exemplo, das minhas cordas vocais, eu tenho menos quantidade de fibras musculares por neurônio, porque o movimento tem que ser mais preciso. Eu não preciso realizar uma força aqui, eu preciso ter uma precisão, porque eu posso sussurrar bem baixinho, eu posso falar alto, eu posso mudar o meu timbre de voz. Então, isso é causado por causa da quantidade de fibras musculares que respondem a um neurônio. O exemplo que sim, vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala de uma pessoa que seria um neurônio controlando outras pessoas, né? O trabalho tem menos força, a gente consegue levantar menos peso, por exemplo, mas é mais preciso, porque quando eu falar uma informação, se eu tiver 3, 4 fibras musculares, 3, 4 pessoas, a informação vai chegar para elas juntas e elas vão fazer um trabalho mais preciso. Diferente se eu tenho um neurônio, por exemplo, eu controlando 400, 500 pessoas, 400, 500 fibras musculares, nós vamos conseguir realizar muito mais força. Mas a precisão do movimento já não vai ser tão boa, porque enquanto que uns estiverem fazendo, outros ainda estão vindo, então tem essa diferença,
Quanto mais fibras musculares, mais força, mas menos precisão. Quanto menos fibras musculares, menos força, mas mais precisão. Ok? E quando eu preciso fazer um movimento, né, mais fibras musculares eu vou executando. E por que eu tenho diferenças nisso? Eu estou aqui com a postura, certo? Então, se todas as fibras contraíssem junto, eu ia sustentar o meu pescoço. Mas uma hora elas iam entrar em fadiga. Aí todas relaxam, eu perco o pescoço. Aí, opa, voltou a contração, elas voltaram. Elas estafaram, eu relaxei. Então, para não ter isso, a gente tem movimentos saltatórios de controles de unidades motoras. Algumas contraem, as outras estão relaxando. Quando essas entraram em fadiga, essas agora vão relaxar e outra unidade motora vai contrair para manter o movimento. E assim elas vão fazendo, saltando as suas unidades motoras para realizar o movimento, tá? E quando isso a gente percebe bem, né? Quando a gente faz um trabalho isométrico. Porque se a gente pega um peso e faz lá 20 movimentos, fiz, pronto. Faz um movimento mais devagar, né? Agora sustenta um peso. Tá tranquilo no começo, mas daqui a pouco aquele peso vai ficando pesado, pesado, pesado. Quer ver um exemplo? Quem não é acostumado a pegar a criança no colo. Peguei uma criança no colo, viu que levinha, né? Então fica no começo, tá tendo um movimento saltatórios das unidades motoras para manter aquele peso. Daqui a pouco a criança começa a ficar tão pesada, tão pesada, tão pesada, que teus braços começam a cansar e tu devolve a criança para a mãe dizendo, meu Deus, eu não tenho prática, né? A gente diz, eu não estou acostumado a pegar esse peso. Outro exemplo é quando eu faço a prancha. Comecei a fazer a prancha lá na academia, o movimento tá lá bonitinho, nem tô cansado. Agora falou 2 minutos, isso é tranquilo. Começa a passar aquele tempo, os músculos começam a ter a unidade, né, saltatória, porque alguns vão cansar, outros vão ter que fazer a função. Mas chega uma hora que não dá tempo de eles descansarem, porque eles precisam manter a posição, até uma hora que todas as unidades motoras meio que estão contraindo para manter a posição. E quando elas estafam, a gente perde e a gente desaba e diz, não consegui, né? Tem aquelas competições de quem consegue ficar mais tempo, né? Quando a pessoa não consegue mais, é porque as unidades motoras elas já entraram em fadiga e não conseguem mais ter esse tempo de descanso. Mais ou menos para ilustrar como é que funciona essa unidade motora, ok? E o local onde as minhas fibras musculares, né, vão receber, vai ter o encontro ali do meu neurônio lá com o nervo, né, do meu neurônio, com a minha fibra muscular, eu vou chamar de placa motora. É o local onde vai vir o potencial de ação ali para fazer, né, a informação para as minhas fibras musculares, para elas relaxarem ou elas contraírem, ok? E aí a gente fala do meu tônus muscular, né, que é o meu estado de contração das minhas fibras musculares. Então, as minhas fibras musculares, elas têm essa parte de contração e relaxamento de fibras, né? Então, mesmo em repouso, eu tenho tônus muscular? Sim, eu tenho firmeza na minha musculatura. A musculatura constantemente está mantendo a contração das minhas unidades motoras para me manter com um tônus muscular, né? Quanto mais eu trabalho essa musculatura, né? Mais eu trabalho, mais tônus muscular vai vindo, mais turgor, mais firmeza esse músculo vai tendo. Então, músculos mais flácidos têm menos tônus muscular, músculos mais firmes têm mais tônus muscular, mais firmeza, tá? E esse tônus muscular é uma resposta do meu sistema nervoso central, tá? Então, essa parte de tônus muscular a gente consegue perceber no corpo da gente, onde a gente tem mais tônus muscular, onde tem menos. É onde a gente diz, aqui eu tenho que trabalhar mais porque tá mais flácido. Então, eu tenho que criar mais tônus muscular também. Então, pessoal, aqui ficam as bibliografias de alguns livros que foram utilizados, né, para tirar as informações e para tirar também algumas imagens. Espero que tenha contribuído para o estudo de vocês e depois é importante estudar agora a origem, inserção e a função, né, dos nossos músculos que compõem o nosso corpo, né, do nosso sistema muscular. Até a próxima!